Voltamos para o segundo bloco, Balanço 2016, perspectivas para 2017. Hoje falando de aquicultura e pesca com a assessora técnica da CNA, Lilian Figueiredo. Lilian, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a questão da aquicultura. Agora vamos começar falando sobre pesca, né? Em relação à pesca, qual o balanço do setor em 2016? Bom, 2016 para a pesca foi um ano que a gente está querendo apagar, na verdade, né? Certo. A gente teve grandes problemas com essa migração do Ministério da Pesca para o Ministério da Agricultura. Que a pesca é um setor que sente muito mais do que a aquicultura. Isso por quê? Porque a pesca depende de ações corriqueiras, rotineiras do Ministério, e a aquicultura nem tanto. Então, o que a gente teve em 2016? A pesca está estagnada, né? Essa falta de recurso humano, falta de funcionário no Ministério da Agricultura hoje, que a gente está com uma secretaria com 35 funcionários, a gente era um ministério com mais de 300. Então, essa redução aí prejudicou bastante e atrasou tudo. Então, a pesca depende de quê? A pesca depende de licença de pesca, a definitiva, a provisória, a secundária. Então, é uma rotina de trabalho que não pode ser interrompida e isso ocorreu esse ano. Então, a gente teve muita embarcação que não pôde sair para pescar. A gente fala que a pesca estava proibida em 2016, né? A gente fala que esse é o cenário que estava em 2016. Os barcos todos parados. Por questões burocráticas. Por questões burocráticas. Então, assim, sem a licença, o pescador não podia sair para pescar. Os que saíam corriam risco de ser multados pelo IBAMA, né? Pelos órgãos fiscalizadores. Então, não tem outra palavra para falar de 2016 da pesca do que parado. E isso prejudicou muito o setor. Muitos armadores de pesca saíram da atividade. Muitas multas foram aplicadas desnecessariamente. Então, nosso balanço de 2016 e a nossa estatística de produção foi que caiu aí 20% a 30% da produção da pesca esse ano. Basicamente, o problema foi político, né, em relação a isso. Foi político. Então, além das licenças que deixaram as embarcações paradas, outro grande problema que a gente teve nesse ano foi o PREPS. O que é o PREPS, né? O PREPS é um programa de rastreamento via satélite das embarcações. Então, toda embarcação é obrigatória ter esse aparelho para proibir que as embarcações andem em locais de pesca não regular, né? Então, a pesca proibida. O que ocorre? A embarcação solta um sinal para o satélite, que o satélite rebate para o computador central. Só que o que veio ocorrendo nesse ano de 2016? Isso já foi confirmado pelo CONTRAN, que é quem compila os dados. Houve falha na recepção do sinal. Então, as embarcações encaminharam, chegou no satélite, quando foi encaminhar para o CONTRAN, essas informações, o servidor estava sobrecarregado e não conseguiu compilar todos os dados. Então, o CONTRAN mandar para o Ministério como o quê? Como se a embarcação estivesse desligada, o sinal desligado. Então, você vê o mapa de bordo, que é um mapa que mostra todo o percurso que a embarcação fez durante o cruzeiro de pesca. Então, dá um ponto e fica 3 horas sem dar outro ponto de sinal. Mas a embarcação tem como provar que ela mostrou o sinal, só que a recepção foi prejudicada. Então, sem esse mapa de bordo, as licenças que poderiam ser renovadas, mesmo com a falta de RH do Ministério, foram bloqueadas. Então, esse é o sinal da pesca. Totalmente parado, 2016, totalmente estagnado. E se não for feito algum trabalho intenso em 2017, o setor vai estar em sérios prejuízos. Ok, nós fizemos então um balanço da aquicultura, um balanço da pesca, o que aconteceu em 2016, mas agora vamos falar de perspectivas, começando pela aquicultura? Bom, a perspectiva da aquicultura para esse ano é que a taxa de crescimento continue, né? A gente tem algumas regiões, por exemplo, a hidrelétrica de Manso, no Mato Grosso, agora vai conseguir a licença ambiental para aquicultura em águas da União, então para tanque-rede. Então, Mato Grosso tende a voltar a uma produção maior do que foi em 2016, então talvez comece a competir novamente com Rondônia, em primeiro lugar. Então, a nossa taxa de crescimento vai voltar, a gente estima de 8% a 10% o crescimento agora nesse ano de 2016, e a recuperação de restrição hídrica, né? O que prejudicou principalmente, como eu disse anteriormente, o Centro-Oeste e a região Nordeste. Então, a perspectiva é que o reservatório do Castanhão, que é o maior reservatório da região Nordeste, que fica no estado do Ceará, volte à produção, né? Já está começando a encher novamente, então volte à produção e a gente consiga
chegar em torno de 600 mil toneladas esse ano 2016. Então essa é a grande expectativa, manter então essa taxa de crescimento, que é uma taxa boa de crescimento 8%, né? E também agora com a expectativa de um clima melhor em relação aos reservatórios. Exatamente isso. A aquicultura depende de água, né? E a aquicultura em águas públicas, em reservatórios, depende das chuvas. Então agora esse final de ano agora começou a estabilizar um pouco e a previsão é que o ano que vem, com o fenômeno El Niño, seja um pouco melhor do que 2016. Outra perspectiva para o ano é na questão sanitária, né? Que são as questões de políticas públicas. A gente tem 2 projetos, agora não só da comissão, que a comissão está apoiando o Ministério da Agricultura por saber da importância. O primeiro é esse Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo, que é o Aquicultura com Sanidade. O que é isso? É um programa macro-regulatório. Então, ele vai trazer requisitos, trazer delimitações e obrigações para toda a cadeia produtiva. Então, desde a levinagem até o abate. Isso por quê? Porque hoje no Brasil a legislação que tem é muito pequena e não abrange todos os dados necessários. Então, a gente está com esse problema de doenças crescendo no nosso país por uma falta de um programa regulador. Então, nós da CNA estamos apoiando o Ministério nessa causa. A gente vai começar, junto às federações, em 2017, a divulgar esse projeto, a divulgar o programa e, junto ao Senar, a capacitar o aquicultor a atender às necessidades do programa. Então, agora, de aquicultura, seria essa a perspectiva para 2017? Tem mais um ponto. Fora o Aquicultura com Sanidade, a gente tem um projeto que já começou a rodar em 2016, que é o de alevinos. O que é isso? A gente sabe que os alevinos são os principais pontos que podem levar à disseminação de doença, porque são todos cultivados em um ambiente pequeno, quando é comercializado, né, vai para vários estabelecimentos. Então, a CNA começou apoiando também o Ministério da Agricultura a coletar alevinos no estado do Paraná, Rondônia, Mato Grosso e Ceará, para a gente conseguir fazer uma fotografia de como está a sanidade desses animais hoje. Então, o Ministério pretende publicar um novo programa sanitário, então a CNA quer dar um passo antes e verificar se o programa que eles querem instituir realmente vai atender o que o setor precisa. Agora, de agricultura, então, são essas as perspectivas para 2017. E com relação à pesca, já que apagamos 2016? Bom, a gente quer acender novamente a pesca em 2017, né? Então, qual que é a perspectiva? Primeiramente, as licenças, né? Então, as licenças têm que voltarem a ser emitidas, né? O Ministério tem que entender que é preciso investir em RH. A Secretaria da Pesca não pode ficar com 3, 4 funcionários trabalhando com a licença. Então, se não houver renovação de licença, o restante tudo a gente pode esquecer, porque sem a licença ele não pode pescar. Outra perspectiva é em relação ao óleo diesel. Hoje existe um programa do Ministério que é de subsídio ao óleo diesel. Então, o pescador ele consegue fazer a aquisição do óleo diesel por um preço mais em conta, então que baixa um pouco o custo de produção dele. Então, só que essa normativa hoje que está vigente tem algumas falhas. Por exemplo, não computa o consumo de combustível do motor auxiliar, só do motor principal da embarcação. E muitas embarcações, dependendo do tipo de pesca, tem um motor auxiliar que é para auxiliar no cerco, por exemplo. E o cálculo do consumo está desatualizado, né? Atualmente, os motores que a gente tem, o consumo é muito maior do que está na tabela inicial do programa. Então, a gente pretende que essa normativa seja revisada. E o PREPS, que é aquela sinal de satélite, né? Também a previsão é que 2017 agora o CONTRAN consiga arrumar a questão do servidor, né? Que recebe essa sinalização e o mapa deixe de utilizar esse sinal, que é o pleito da nossa comissão, como punitivo, né? O PREPS é um sistema para o Ministério que é só de acompanhamento de pesca, não é para penalizar o pescador. E hoje isso vem acontecendo. Vem penalizando. Então, a nossa perspectiva é que seja solucionada essa problemática atual do PREPS e a pesca consiga voltar ao ritmo que estava em 2014, 2013. Agora, a CNA iniciou um projeto de coleta de alevinos para análise sanitária. Qual é a importância desse projeto para o setor? Bom, o setor da aquicultura, a gente é muito carente
de programas, a gente é carente de políticas específicas para o desenvolvimento. A gente tem algumas políticas de fomento, mas não tem algumas políticas que realmente tragam algum benefício, né? Então, nós iniciamos agora no ano passado, de 2016, algumas coletas em alguns estados que a gente considera como prioritários, devido à produção ou devido à dispersão de enfermidades. Então, a gente começou a coletar no estado de Rondônia para peixes redondos, no Mato Grosso, peixes redondos também, e Ceará e no Paraná para tilápia. Então, esse projeto vai ser um projeto estruturante para a questão sanitária. Por quê? Em outras cadeias, por exemplo, a gente não vê criador de pintinho de um dia, criador de leitão de fundo de quintal, né? E na aquicultura a gente tem isso ainda muito hoje, muito frequente. Aliás, a maior parte das nossas alevinagens hoje são dessa metodologia. Então, se os outros estão regulados, é sinal porque é um sinal que deu certo, né? É um sinal que é um caminho a ser seguido. Então, a gente tem que começar a trabalhar com isso esse ano. 2017 vai ser intensificado, então esse projeto vai durar 1 ano. E a perspectiva é que em 2018 seja publicada uma normativa adequada para o setor. Ok, nós agradecemos então a assessora técnica da CNA, Lilian Figueiredo. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigada.